Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Explorando Exandria e no episódio de hoje a gente vai estar fazendo uma coisinha diferente do que a gente geralmente faz. Dessa vez a gente vai estar falando sobre o top 10 vilões do Vox Machina. Nós fizemos essa lista nos baseando na opinião do público, de alguns amigos nossos e, é claro, nas nossas opiniões. E a gente não vai estar definindo exatamente quem é o vilão mais poderoso, mas sim qual teve um impacto mais significativo para o grupo Vox Machina. Só lembrando, e esse talvez seja o vídeo onde isso mais vai acontecer, eu vou falar sobre spoilers, nossos vídeos falam sobre spoilers, então eu vou estar falando de eventos que ainda estão para acontecer na série Legend of Vox Machina, mas que já aconteceram nas campanhas. Então eu sugiro que vejam com cautela, caso você não queira certos spoilers, talvez evitar o final da história de cada vilão, inimigo do Vox Machina, porque é ali que o spoiler tá. Conhecido por seus experimentos sombrios e sua obsessão por necromancia, o professor Byron Anders é o 10º colocado na nossa lista, e ele apareceu na série Legend of Vox Machina, mas muitas coisas que eu vou falar dele aconteceram mais na campanha. Ele orquestrou uma série de sequestros usando vítimas como cobaias, as vítimas sendo de Whitestone, e seu ato mais famoso foi a criação de um exército de mortos-vivos que ele pretendia usar como meio de estabelecer o seu reinado de terror. Sua colaboração com a destruição de Whitestone colocou seu nome na lista de Percival the Roller. Em certo ponto, enquanto Vox Machina estava em Whitestone procurando pela Cassandra, o Byron estava com ela dentro de uma sala ameaçando para que ela não fizesse barulho e chamasse a atenção desse grupo. Mas em certo ponto, o Vax consegue ouvir os sussurros e alerta o grupo de que eles estavam lá. E o Byron, numa tentativa de fugir, corta, ou não, na verdade ele finge que corta a garganta da Cassandra, ao contrário de na série, que ele corta a garganta dela realmente para poder distrair o grupo e ele conseguir fugir. Assim como na campanha, na série ele dominou o Grog para que pudesse ganhar tempo para ele conseguir fugir também, mas na série ele usa um tipo de língua estranha que parece ter vida própria para fazer isso, e em certo ponto Percy consegue dar um tiro nessa língua, arrancar ela, o que acaba com a dominação. E depois o Percy tira o nome dele da lista atirando nele. Mesmo com a sua derrota, os seus feitos deixaram cicatrizes permanentes em Whitestone e no Percy também, e talvez até no grupo Vox Machina depois de ter um golhete gigante no atrás dele pra matar eles. Os atos deles ajudam a lembrar o quão perigoso é você ter essa ambição desenfreada e amor por conhecimento proibido, de certa forma. Em nono lugar, nós temos o temível líder do Rebanho das Tempestades, ou Tribo das Tempestades, vocês sabem do que eu tô falando, o Kevdak, o tio do Grog, que governava o seu povo com mãos de ferro. Literalmente, ele tinha o Titanstone Knuckles, que era um vestígio da divergência que permitia que ele tivesse uma força absurda. Seu ato mais notório foi ter espancado o Grog até a quase morte quando ele se recusou a matar o Wilhelm Trickfoot, o tio da Pike. A gente fala um pouquinho sobre isso também no vídeo da Everlight, mas esse vídeo é sobre ele. Quando o Chroma Conclave acabou com a ordem social durante o seu ataque, o Kevdak viu uma oportunidade para poder dominar Westron, e ele conseguiu fazer isso facilmente com a sua tribo de bárbaros. Nesse período, o Grog desafiou o Kevdak para um duelo pela honra do rebanho ou tribo, e ele perdeu bem feio. Foi terrível pro Grog, ele acabou até sendo empalado em certo ponto, mas, admitindo a derrota, ele só chamou o resto do Vox Machina para poder participar da luta. E foi simplesmente incrível. Durante a batalha, o Grog consegue roubar o machado do tio com a ajuda do Vox Machina, e quando ele tá tentando fugir da luta, e o Grog também já tá muito machucado, o resto do Vox Machina está totalmente ferrado, a Vex consegue capturar ele no seu colar enquanto voa, lança o Grog de lá de cima, e a gente tem aquela cena incrível dele pulando e simplesmente partindo o tio dele no meio. Uma curiosidade, depois da morte do tio, o Grog transformou o crânio dele em uma xícara. Isso não aconteceu na série, mas teria sido muito engraçado também. Isso tudo pra dizer que, apesar de não ter sido o vilão mais duradouro do Vox Machina, assim como o Byron, ele apresentava uma ameaça real e ele era realmente um perigo, além de possuir um vestígio da divergência, o que poucas pessoas conseguiam antes do Vox Machina realmente pegar todos eles. Em oitavo lugar, temos uma entidade sombria feita de pura malevolência, que é o Orthax, aquele demônio que teve uma influência muito grande no Percy. Mas a sua influência não se limitava apenas ao Percy, ele buscava corromper tudo que podia e era famoso por fazer pactos de vingança em troca das almas das pessoas. Quando ele abordou Percy, ele estava num momento bem difícil da vida, a família dele tinha acabado de morrer e ele estava fugindo pela própria vida, então o Orthax viu essa oportunidade para influenciar um pouquinho ele e inspirou ele a construir a famosa arma do Percy, a primeira que ele fez.
Foi nessa arma que ele colocou os nomes daqueles que ele gostaria de ter a sua vingança, e em troca, todas as almas que ele conseguia com essa arma iam pro Orthax. Ele também fez um pacto com a Anna Ripley quando Percy rejeitou ele, tadinho, ficou carente, aí foi pra ela. Em Legend of Vox Machina, quando Orthax percebe que o Percy não tá mais tão inclinado assim pra sua vingança e parece não tá concordando tanto assim com o demônio, ele assume o controle dele e o faz atacar o Vox Machina. Isso acaba culminando numa luta muito legal também de assistir, mas desesperadora, onde o pessoal tenta ajudar o Percy, mas sem machucar ele, enquanto desviam de tiros muito poderosos. Assim como muitos que a gente vai ver nessa lista, ele possui uma natureza muito manipuladora, e se não fosse por ele, talvez o Percy não tivesse morrido todas as vezes que ele morreu durante a campanha e vai morrer durante a série, coitado. Mas isso torna um vilão muito perigoso e imprevisível. Em sétimo lugar, nós temos o Silas Briarwood, que tá aqui sozinho. Sim, eu sei que vocês devem estar se perguntando por que ele tá tão baixo na lista e sem a esposa dele, mas a esposa dele acabou fazendo muito mais coisas do que ele pra ferrar o Vox Machina e outros grupos de aventureiros. Então, ele não ganha privilégio por só ter uma esposa muito maneira, ele tem que arcar com o que ele fez. Como eu já comentei no vídeo do Sussurrado sobre a origem dele, ele se tornou um vampiro porque estava morrendo e a esposa dele precisou fazer um pacto com o Vecna para conseguir trazer ele de volta. A gente não sabe exatamente como ele e a Delilah eram durante a época deles antes de tudo isso acontecer, mas ele conseguiu ficar pior do que ele era com certeza. Ele causou danos extremos ao Whitestone, além de eliminar toda a família DeRollo, quase toda a família DeRollo, e ele ainda fez lavagem cerebral na Cassandra usando seus encantamentos para que ela ficasse do lado deles e traísse o Percy. Ele foi um dos maiores responsáveis por essa escravidão que teve em Whitestone, ao lado da esposa dele, é claro, mas ele era uma figura extremamente ameaçadora. E era duradouro, tá? Porque o Vox Machina precisou derrotar ele não uma, não duas, mas 3 vezes para ele realmente morrer. A primeira vez que o Vox Machina derrotou ele foi durante a Batalha do Ziggurat, que aconteceu levemente diferente na série do que na campanha. Eu vou falar um pouco da campanha porque vocês já viram a série. Nessa situação específica, ele também foi afetado pelo Sunbeam da Killer com dano radiante, mas ele se colocou propositalmente na frente do raio para poder enfrentar o Percy depois que o Percy atacou a Delilah, e isso acabou causando sérios problemas para ele. O Percy deu um tiro que acabou matando ele e ele virou fumaça e foi embora. Ele voltou a aparecer quase no final da campanha, quando o grupo tá enfrentando o Vecna, e ele foi visto voando com a Delilah em um dragão morto-vivo, sempre juntos, lindos. Mas ele também foi derrotado nessa ocasião e voltou a ser névoa, e saiu por aí pra viver mais outro dia. Sem conhecimento do grupo, Silas apareceria novamente no casamento da Vex e do Percy. Acho que foi renovação dos votos, mas a gente chama de casamento. Ele os amarrou com correntes depois de sequestrá-los da festa e, nesse processo, ele acabou matando a Vex. Mas ela conseguiu ser ressuscitada pelo grupo quando eles chegaram e ela usou a sua bênção do Pelor, The Downfather, para poder matá-lo definitivamente. Dessa vez foi. O reinado brutal do Silas foi marcado pela escuridão, pelo derramamento de sangue e pela subjugação da população da cidade, o que o torna um vilão memorável também do Vox Machina. Em sexto lugar, nós temos o Devorador da Esperança, Umbrasil, o dragão negro do Chroma Conclave. Ele desempenha um papel significativo no ataque do Conclave à cidade de Emon e mais tarde conquista a cidade de Westruun. Além disso, tinha como objetivo pessoal adquirir todos os vestígios da Divergência para se tornar o mais poderoso. Na série a gente consegue ver bem como ele domina o Westruun usando os Goliaths do Kevdak para poder fazer todo o trabalho, a maioria do trabalho na verdade, e ele sempre exige grandes números de oferendas para ele, desde ouro até itens muito valiosos, mas os olhos dele estão sempre focados nos vestígios da Divergência. Em certo ponto também foi dito que o Brasil não estava tão satisfeito assim com a liderança do Thordak e possivelmente, eventualmente, no futuro, ele planejaria traí-lo. E isso eu tô falando do dragão mais poderoso de Exandria. Ele não estava gostando dele e pensou, acho que eu vou trair esse cara. Depois da batalha contra o Kevdak, com o Grog agora tendo a confiança do Rebanho das Tempestades, eles conseguiram programar uma armadilha para Brasil. Essa armadilha consistia em algo para prendê-lo no chão para que eles pudessem incapacitá-lo. E foi durante essa prisão temporária dele que o Scanlan e o Vax se teleportaram para dentro do dragão através de um orifício
nada confortável. E uma coisa que me fez pensar, nossa, você é terrível na série, foi quando o Vax e o Scanlan colocam a espada que não pode se mover na barriga dele pra impedir que ele conseguisse voar, e ele fala, nada vai me conter, e só deixa a espada arrebentar o peito dele pra ele poder voar, realmente. Então, o cara não tinha medo de se machucar pra conseguir os objetivos dele. Totalmente psicopata. Essa luta teve que continuar no covil dele, onde realmente ele mostrou o quão sádico ele é, porque ele meio que levou o Vox Machina até o limite deles, onde eles estivessem realmente sem nenhuma esperança de conseguir vencer, inclusive pegando 3 vestígios da divergência deles e só falando, sabe, eu tô ótimo, eu tô bem, vocês vão morrer. Então, ele era extremamente poderoso, pena que ele subestimou um pouco esse grupo de malucos. A gente só consegue sentir um certo alívio durante essa batalha, ambos na campanha e na série, quando ele é morto, porque a gente já não aguenta mais esse cara vivo, ele dá muito nervoso. Mas na série, quem mata ele é o Scanlan usando sua espada, e na campanha, o Grog usando seu machado. Em todas as cenas em que ele aparecia, a gente conseguia sentir a desesperança, não só vindo dos heróis, mas também de todos à sua volta, inclusive dos seus aliados. A crueldade marcante dele é o que destaca ele como um dos maiores vilões que o Vox Machina já enfrentou. No número 5, nós temos uma pessoa que o próprio Vox Machina considerava como a mais inteligente e a mais perigosa que eles conheciam, a doutora Anna Ripley. Também é mencionado que ela é possivelmente a única pessoa de quem o Percy sente medo, um medo real. Um leve background sobre ela, ela conheceu os Briarwood quando eles tinham sido presos por necromancia e ela também era procurada, então os 3 fugiram juntos e decidiram trabalhar para que conseguissem a dominação de Whitestone, tramando um plano para matar a família de Rollo. Depois de fazerem isso, a Ripley torturou Percy para saber mais informações sobre o castelo de Whitestone, tudo que ela pudesse encontrar e saber para que ele não fosse mais tão útil assim no futuro. Durante o governo dos Briarwood em Whitestone, a Ripley trabalhou constantemente para ajudar eles na ordem social, de certa forma, mantendo o controle para que a rebelião não crescesse, e além disso era uma das principais cientistas e projecionistas que trabalhou no Ziggurat, abaixo do castelo de Whitestone. Pouco mais de uma semana antes do Vox Machina realmente aparecer em Whitestone, a Ripley terminou seus trabalhos para os Briarwood e pensou que ela deveria sair de lá enquanto fosse tempo. Mas, conforme ela arrumava suas coisas, o professor Byron Anders denunciou ela para os Briarwood, que não gostaram muito dela estar tentando fugir e a trancaram na masmorra do castelo. Quando o Vox Machina encontra, eles fazem um acordo com ela, que ela poderia deixar Whitestone desarmada se os levasse até seu objetivo, mas ainda com a promessa de que o Percy a encontraria um dia para tirar o seu nome da lista. Quando a Ripley leva eles até o seu quarto para pegar alguns equipamentos, o Percy repara que ela também fez uma arma de fogo, uma bem semelhante à Pepper Box que ele fez, só que um pouco mais refinada. A Ripley conseguiu fugir enquanto o Vox Machina estava lidando com o professor Anders, mas eles a encontraram novamente em uma floresta onde ela já tinha conseguido um dos vestígios da divergência. E eles descobriram também que ela estava fazendo um acordo com o Orthax, um acordo muito semelhante ao de Percy, onde ela tinha uma lista de nomes que ela precisava eliminar. Durante essa luta, o Percy foi incapacitado 2 vezes, mas foi acudido pelos outros membros do Vox Machina, até que Orthax apareceu para participar da luta e assistiu a Ripley para ela dar o tiro mortal que matou o Percy. Ela então tentou fugir, mas foi capturada pelos membros do Vox Machina e cada um deles deu um golpe nela para acabar com a sua vida em homenagem ao Percy. Eu acho que depois de tudo que eu falei, eu não preciso dar um motivo muito específico pra ela estar nesse ponto da lista. Pra mim, ela é uma das melhores vilãs do Vox Machina e com certeza uma ameaça real durante toda a jornada deles. Em quarto lugar, nós temos ele, o Rei das Cinzas, Thordak, o dragão vermelho, líder do Chroma Conclave e que também um dia governou tiranicamente parte do continente de Marquette. A destruição de Thordak se estendeu por diversos locais, resultando na morte da mãe de Vax'ildan e Vex'ahlia durante um ataque à sua cidade natal. Essa destruição acabou chamando a atenção da Lady Allura e outros dos seus companheiros aventureiros que decidiram fazer da sua missão derrotá-lo. O que não deu nada certo porque a maioria deles morreu e eles estavam perdendo a luta quando decidiram, com a ajuda dos Ashari de Fogo, prendê-lo no plano de fogo. A partir de um cristal do coração de um titã de fogo primordial, eles ligaram a essência do Thordak às fontes da criação e conseguiram selá-lo no plano elemental do fogo. E de lá, muitos anos depois, ele fez um acordo com a amaldiçoada Rainshaw.
Ele prometeu curá-la da sua aflição, da sua maldição, e em troca ela o libertaria. E quando ela o fez, eles conseguiram criar o Chroma Conclave. O retorno de Thordak ao plano material iniciou uma série de ataques devastadores a Emon, Westron e outras partes de Tal'Dorei, como podemos ver na série. E o seu poder era tão grande que só aqueles que tiveram muita sorte conseguiriam escapar da sua fúria. A batalha do Vox Machina e seus aliados contra o Thordak aconteceu em Emon, e apesar de ter sido algo muito trabalhoso, perigoso, exaustivo, o grupo conseguiu, usando uma das flechas de Vex'ahli e vários ataques, quebrar o coração do Primordial que estava com ele, o que fez com que o Thordak encolhesse de tamanho. Mas não foi encolher muito não, tá? Ele só era, muito gigante mesmo, e ele ficou do tamanho de um dragão ancião normal. E quando o Thordak percebeu que estava perdendo, ele tentou fugir, mas o Vax alcançou ele e, usando a sua adaga, ele conseguiu matá-lo de uma vez por todas. Se você me perguntar, justiça poética, já que a mãe deles foi morta por causa do Thordak. O Rei das Cinzas, que já foi uma força aterrorizante, foi finalmente derrotado, marcando o fim do seu reinado de destruição e caos. Porém não sem deixar suas cicatrizes em Tal'Dorei, que jamais se recuperaria completamente após esse ataque. Em terceiro lugar, não poderia faltar, temos ele, o Vecna, que geralmente está mais alto na lista da maioria das pessoas, mas é por conta do poder dele e não por danos que ele causou ao mundo. A gente também já fez um vídeo inteiro dedicado a ele, então eu não vou ficar aqui repetindo muitas coisas. Se vocês tiverem interesse, vai deixar a gente muito feliz se você for lá ver, mas eu vou falar alguns pontos que a gente acha que colocaram ele nessa posição na lista. O Vecna tem uma natureza fria e calculista, e ele usa o seu poder para manipular os maiores medos das pessoas para conseguir o que ele quer. Ele teve uma jornada impressionante, desde um arquimago que se tornou um Lich até uma entidade que realmente tinha adoradores o suficiente para libertá-lo e tentá-lo transformar em um deus. Então, vamos dizer que a influência dele tá maior do que de muitas outras entidades traidoras que a gente já falou por aqui. Além de tudo, o envolvimento do Vecna com os Briarwood, mais especificamente com a Delilah, podem-se dizer que causou um toque mais pessoal, porque ele foi o causador da maioria dos problemas pro grupo. Alguns dos momentos mais difíceis, todos aconteceram por causa dele mesmo que ele não estivesse ali. Para completar, a ascensão dele à divindade marcou um ponto muito forte na campanha, principalmente porque ele foi o boss final do Vox Machina. O nível de poder dele era tão absurdo que ele era capaz de remodelar o mundo à sua imagem se ele quisesse. E o grupo teve que lidar com isso e foi exaustivo, muito bizarro, mas finalmente eles conseguiram vencê-lo. Além de tudo, foi uma das vitórias mais emocionantes e marcantes do Vox Machina, que não aconteceu sem sacrifícios. Na posição número 2, nós temos ela, uma das maiores necromantes que já existiram em Exandria e que quebrou o mundo por amor, Delilah Briarwood. Sua sede de poder e paixão por seu amado a levou a fechar um acordo com o Vecna, o Sussurrado, e isso desencadeou alguns dos maiores eventos que dificultaram bastante a vida do grupo Vox Machina. A gente também fala um pouco mais dela e da história dela e do Silas no nosso vídeo do Vecna, então a gente já mencionou esse vídeo várias vezes aqui. Se você quiser lá dar uma olhadinha, por favor, faça. Como vocês já devem saber, a Delilah se envolveu em rituais necromânticos sombrios para ressuscitar os mortos, incluindo seu marido Silas Briarwood. Esse ato demonstrou sua disposição de desafiar a ordem natural e manipular a vida para o seu próprio propósito. Ela também desempenhou um papel fundamental na corrupção de Whitestone, que, sob a sua influência, se tornou um lugar distorcido e assombrado, atormentado por abominações criadas através dos experimentos de Vecna em seus laboratórios. Também foi a Delilah que trouxe o Vecna de volta, foi ela que performou incansáveis rituais por mais que tentassem pará-la. Ela não descansou até conseguir trazer o seu mestre para o plano material. Mas a gente estava falando de vilão resiliente aqui, ela continua aparecendo nas campanhas de Critical Role atualmente. Anos depois de ter enfrentado o Vox Machina e sido derrotada, ela atualmente perturba o grupo Bell's Hells e a Laudina, uma jovem que ela torturou e matou em Whitestone. Mas nas aventuras de Vox Machina teve um oponente que se destacou quando o assunto era manipulação e enganação. É dela que eu tô falando, nossa primeira colocada, a Disease Deceiver, ou Enganadora Doente, Ryan Shaw.
A força da Ranshaw não residia nas suas proezas físicas, mas sim na sua astúcia e carisma. Ela também conseguia mudar de forma e já assumiu a forma do Seeker-Assum, um anão chamado Larkin e até mesmo de uma jovem dos Ashari de Fogo. Por causa disso, ela conseguiu enganar o Vox Machina diversas vezes ao longo da campanha, não só para eles ajudarem, mas também para que eles não ficassem contra ela. O seu domínio de magia druídica e o seu veneno também eram muito bem usados, o que a tornava uma inimiga versátil e letal. E por isso mesmo, ela não sendo considerada a mais forte do Chroma Conclave, eu acho que ela ganhou essa posição na lista. Falando um pouco dos feitos dela, foi ela quem libertou Thordak, apesar de ter sido enganada por ele para acreditar que a sua maldição seria retirada. Ela ainda fez o trabalho e fez com que os Ashari de Fogo fossem completamente destruídos. Depois disso, ela foi responsável por unir o Chroma Conclave, que eram dragões que não se dariam bem em nenhuma das circunstâncias, mas ela convenceu eles a participar do ataque e, além de tudo isso, ela ainda se disfarçou de uma garotinha para poder espionar os planos do Vox Machina quando eles não estivessem nem preocupados com isso. Mais tarde, quando a aliança com Thordak e o Conclave não se provava benéfica para ela, ela não hesitou em se unir ao grupo Vox Machina, que foi inclusive o final dessa última temporada que saiu, e eu tô muito ansiosa para saber o que vai acontecer depois. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu quero ver na tela, entende? Ela se provou muito útil pro Vox Machina, dando para eles informações e até ajudando eles na luta contra um outro membro do Conclave, o Vorgal. Mas ela tem esse nome por um motivo, e na batalha climática contra o Thordak, a batalha épica onde ela também participou e ajudou o Vox Machina, no final dela, ela simplesmente traiu o grupo, lançando uma chuva de meteoros nele, esperando a melhor oportunidade para fazer isso, e roubou o corpo do Thordak e alguns ovos e fugiu. A sua fuga levou o Vox Machina até uma ilha isolada onde o confronto final deles aconteceria. Foi nessa luta que a gente teve alguns dos momentos mais tristes da campanha, como a morte do Percy e do Scanlan, mas também um dos mais incríveis, com a Kyleth provando que não era só uma criança boba e usando o Feeble Mind nela, transformando ela em um dragão burro e inútil. Basicamente tirando a única coisa que ela prezava mais, que era sua astúcia e sua inteligência. O golpe decisivo de Carrick acabou com o reinado de enganação de Ranshaw. Desde a sua infiltração nos Ashari de Fogo até a formação do Chroma Conclave, ninguém pode negar que a influência da Ranshaw moldou eventos críticos na campanha. Mas aí, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. Se você tem outras opiniões sobre a lista, ou uma lista que vocês queiram fazer, por favor, deixem nos comentários ou mandem pra gente nas redes sociais, a gente vai adorar saber. Talvez futuramente fazer um outro vídeo sobre outros vilões do Vox Machina, mas a gente pretende também fazer do Mighty Nein e do Bell's Hells, além de outros vídeos de Explorando Exandria com outras divindades. Eu agradeço por terem assistido e até a próxima!